Eu sou o Dr. Douglas Lopes, apresentador do programa Fala Doctor. E antes de começar o programa, eu quero agradecer os elogios e também a todos que estão acompanhando nas redes sociais, vendo várias entrevistas e também me dando o feedback de todas. Olha, isso é um agradecimento muito especial, não só eu, como também de todos que já vieram aqui para falar sobre saúde, bem-estar e qualidade de vida para você. E hoje, um outro convidado, especial como tantos que já vieram aqui, e falando sobre nutrição, mas nutrição infantil. É o Dr. Ivo Prola, gastropediatra, que vai falar sobre a dieta infantil para o crescimento e desenvolvimento da criança. Dr. Ivo, é um prazer tê-lo aqui, ter o teu tempo, né, que o teu tempo é muito valioso, mas para quem está nos assistindo, com certeza eles que irão ganhar então esse teu tempo falando sobre o que tu mais faz no dia a dia. Sim. Seja bem-vindo. Obrigado, Douglas. Obrigado pelo convite, ainda mais para falar sobre esse assunto, né, que é tão importante, porque é o início da vida, né? É o início da vida. Até um tempo atrás, a gente acabava valorizando a alimentação da criança no primeiro ano de vida, né? E depois se viu que a alimentação, a preocupação pela qualidade tinha que ser expandida até o final do segundo ano. E agora a gente já fala que a alimentação tem que ser cuidada antes da criança nascer. Então a gente diz que o mais importante na vida da criança em relação à alimentação, nutrição, são os primeiros 1000 dias, que englobam desde a gestação da mãe, o primeiro e o segundo ano de vida. Então, uma mãe que quer ter um filho saudável e que no futuro também vai persistir saudável, ela tem que, durante a gestação, ter uma alimentação adequada, saudável também. Então, com essa alimentação, ela já começa a dar a chance de que o seu filho tenha um desenvolvimento em termos de nutrição adequado, né? Então, aquela mãe que não ganha peso suficiente, ou a mãe que ganha peso de forma excessiva, ou a mãe que é seletiva para comer, né? Então tem mães que eu não gosto disso, não gosto daquilo. Bom, nessa época da gestação tem que abrir o paladar para várias opções, várias possibilidades, para que a criança também tenha um desenvolvimento normal. Então a gente sabe que conforme o que a mãe come, ela consegue modular o desenvolvimento do feto, né? E como ele vai reagir, vai se desenvolver nos primeiros anos de vida. Sim, ou seja, ela também entra numa dieta. Ela entra numa dieta adequada, uma dieta equilibrada, sem exageros, né? Uma dieta variada. A gente sempre diz que uma dieta, um prato colorido, ou seja, que tem todos os nutrientes, né? Então, às vezes a mãe diz, eu não gosto de leite. Vamos ver alguma alternativa. Então, neste momento da gestação, a mãe não pode ter uma dieta que é o que ela gosta. Ela tem que ter uma dieta que ela necessita, para ela e para o bebê, né? Até mesmo para nutrir o bebê da maneira certa. Da maneira correta, né? E para que depois ela consiga ter o leite na quantidade adequada, um leite com qualidade boa. Não que exista leite fraco, às vezes as pessoas dizem isso, né? O meu nenê mama toda hora, então o meu leite é fraco. Não, isso não existe. Então todos os leites maternos têm a mesma qualidade. Alguns têm algum diferencial a mais, se a mãe também durante a gestação e durante o período de lactação, que é quando ela está amamentando, ela também tiver uma dieta mais cuidada. Então o leite, que já tem todas as suas propriedades, quando a mãe faz uma dieta mais adequada a esse período, o leite fica melhor do que ele já é. Ou seja, uma dieta balanceada com proteínas, com todos os alimentos. Inclusive a gente sabe que óleos bons, tipo canola, azeite de oliva, né? Eles conseguem modular a quantidade de gorduras no leite materno, peixe, né? Sim. Então são óleos que modulam a quantidade de gordura benéfica no leite materno, e essa gordura benéfica no leite materno acaba também se depositando nas membranas das células do bebê. E isso propicia que a membrana da célula fique mais fluida, então ela deixa passar e sair nutrientes mais adequados do que quando a membrana da célula tem uma outra conformação, então ela pode atrapalhar a entrada e a saída de nutrientes. Então a alimentação da mãe pode realmente influenciar todas essas coisas do bebê. Porque isso vai ajudar muito na evolução do crescimento e desenvolvimento do feto dentro do útero. Dentro do útero e depois, porque a gente sabe que o cérebro, o que a gente quer na verdade, né? A gente quer uma criança que tenha um cérebro bom, né? Com um QI, quociente de inteligência, né? Adequado, uma criança inteligente, viva.
Altura, estatura e peso, a vida inteira a gente vai poder dar uma recuperada, mas o cérebro não tem mais. E a gente sabe que o cérebro, ele tem um crescimento máximo nos primeiros 2 anos de vida. Então, ao final de 2 aninhos, a criança já desenvolveu 2/3 do tamanho do cérebro. E o cérebro é basicamente gordura. Então, gordura boa, né? Então, tanto que a gente diz assim, se uma criança tiver um excesso de peso nos primeiros 2 anos e precisa perder peso, o que a gente não faz é cortar gordura, a não ser que seja uma coisa muito excessiva. Sim. Mas senão o que a gente faz? A gente corta os açúcares, os amidos, mas não a gordura, porque ela é ávida por essa gordura. Então, às vezes, a mãe vai introduzir uma alimentação nos 6, 7 mesinhos de vida e ela coloca pouco óleo na comidinha. A gente diz ao contrário. Tu tem que colocar o óleo na comida exatamente porque ele precisa dessa quantidade. Então, a gente até exagera um pouco, né? Mas em relação a uma dieta de um adulto. Então, por exemplo, num pratinho que a criança vai comer, a última coisa que a gente costuma colocar é o óleo. E aí tem esses que são super bons, inclusive o de soja é muito bom. Aí depois tem o de canola, tem o azeite de oliva, que são óleos muito bons também. Só que o oliva dá um gostinho peculiar, né? Sim. Com oliva. Então a gente prefere assim, usar algumas vezes por semana. Mas vai quase que uma colher de sopa naquele pratinho. Então uma colher de sobremesa para quase uma colher de sopa, pela quantidade de óleo que a criança realmente precisa. E essa questão do uso, tem mães que não conseguem ter o leite. Isso. O substituto. Boa pergunta. Na verdade, assim, ó, leite fraco não existe. Já falei, estou repetindo, né? O que acontece? Tem mães que produzem uma quantidade muito grande de leite, ótimo. Tem mães que produzem a quantidade adequada de leite e tem mães que produzem pouco leite, mas não leite fraco. Então, quando precisa complementar o leite da mãe, a preferência sempre são as fórmulas infantis. Então, o que são fórmulas infantis? É um leite de vaca que a indústria modificou, colocou coisas que no leite de vaca não tem, tirou coisas excessivas e fez um leite cujo perfil nutricional é parecido com o da mãe. Enriquecido com os nutrientes que a criança realmente necessita. O leite de vaca é inadequado no primeiro ano de vida. É óbvio que existe o ideal e existe o que é possível fazer, né? Então essas fórmulas existem com diferentes qualidades, diferentes preços e é sempre importante que o pediatra ofereça o que tem de melhor. Não que ele vá obrigar uma família a comprar aquilo ali até, porque às vezes não tem condições, né? Exato, sim. Mas quem decide vai ser a família junto com o pediatra. Então, não pode leite materno exclusivo, a gente sempre oferece uma fórmula infantil. Não podendo uma fórmula infantil, bom, paciência, aí vai ser o que a família pode utilizar. E sempre assim, né, Douglas, o que a gente sabe, até o 6º mês de vida, é possível uma criança ser mantida apenas com leite materno. Se ela estiver mantendo bom ganho de peso, comprimento, período cefálico, não é necessário introduzir outro tipo de alimentação. Então, às vezes, há uma tendência ou da família, dos avós, ou do próprio pediatra, que quer iniciar um suquinho, uma frutinha, uma sopinha antes dos 6 meses. Não tem nenhuma necessidade. Isso não vai trazer nenhum benefício para a criança. Até porque, quanto mais tempo ela ficar com leite materno exclusivo e em maior quantidade, mais benefícios ela vai ter para o resto da vida. Então, quando tu começa com uma fruta, com uma sopa antes dos 6 meses, obrigatoriamente essa criança vai reduzir a alimentação, ela não vai conseguir mamar o que mamava e mais essas comidas. Então, na verdade, ela deixa de receber um benefício, né? E aí, se caso ela não pode só o leite materno até os 6 meses, a alternativa é complementar com uma fórmula infantil. E às vezes acontece da mãe não ter nenhuma quantidade de leite, é muito raro, mas pode eventualmente. Às vezes a mãe teve algum problema no próprio peito, na glândula mamária, ou uma cirurgia de redução, ou teve um tumor, alguma coisa assim, que ela não consegue produzir a quantidade, ou talvez nada. Bom, aí de novo a opção são as fórmulas infantis. E como elas têm um padrão muito semelhante em relação ao leite materno, elas também podem ser mantidas até o 6º mês de forma exclusiva. Então, às vezes as mães perguntam, não tem que dar água? Não é necessário.
Com leite materno exclusivo ou com fórmula, não é necessário água. Agora, depois dos 6 meses, aí as coisas mudam. Aí você começa com a introdução aos poucos das frutas, dos alimentos, né, tipo sopa, que a gente chama, Sim, né? Claro. E aí necessita as papinhas, aí necessita água, feijãozinho. né? Tudo isso aí. Vamos puxar uma relação aí da medicina e odontologia. 6, 8 meses, aparecimento dos dentes. E eu digo que a natureza é sábia, até mesmo porque quando falaste agora, né, até os 6 meses, tem muitas mães que às vezes a criança ali com 1 ano, às vezes 2 anos, estão mamando. Isso. Mas sabendo que até os 6 meses já tem o que se precisa, e aí depois passa para o alimento, a papinha, e depois vai melhorando a composição, né, de fibra e tudo. Há necessidade? Depende. Assim, ó, o que a gente orienta? Se a criança estiver com leite materno, tá? E a mãe tem condições, porque tem tempo, ela tem leite, a orientação é que o leite materno seja mantido de forma exclusiva até os 6 meses, e se for possível, e por desejo da mãe, ele vai ser prolongado até 1 ano, e novamente, se ele for possível e a mãe quiser, ele pode ser prolongado até os 2 anos, tá? Só que, o que acontece? No primeiro ano de vida, o leite materno, ele é complementado pelos alimentos. Ele é o alimento mais importante. Então, a gente começa a complementá-lo com os outros alimentos. A partir de 1 aninho, inverte. A criança tem que ter uma alimentação variada e o leite materno começa a complementar essa alimentação, certo? O que a gente orienta? Na medida que for possível, se a criança estiver usando algum utensílio, tipo uma madeira, que assim que ela possa usar um copo, que ela comece a usar um copinho, né? Para poder ir desmamando desse utensílio que às vezes deforma dente e tudo mais. E outra que às vezes as mães têm o hábito de exagerar na quantidade de mamadeiras por dia, inclusive a criança mamando toda hora e principalmente antes de dormir, onde ela não vai fazer nenhuma higiene dos dentes. Então ali já começa o problema, né? Vocês estão gostando do assunto? Eu estou gostando muito, mas daqui a pouquinho, em breve, voltaremos. Um belo sorriso conquista. Você já conquistou o seu? Clínica Odonto Doctor, presente em todos os momentos da sua vida. Voltamos então ao segundo bloco, falando sobre nutrição infantil. Dr. Ivo Prola, dando uma aula aqui para nós. Eu não pisquei o olho. Ele só é uma tranquilidade, né? Quem sabe faz ao vivo. Então vamos lá. Vamos seguir, né? Então o leite materno, agora já começamos aí a papinha, né? Uma coisa interessante, já que tu falou na papinha, vamos tomar essa parte? Vamos lá. Então tá. Porque tem uma recomendação mais atual de que a criança, quando é apresentado os alimentos, que ela receba já esses alimentos de uma forma separada, cozidos, mas separados no prato, né? Então existe uma técnica que é deixar a criança se alimentar por si só, né? Outra seria ainda mais antiga, mas ainda fazer na forma de sopa, tudo misturado e tudo mais, né? Então tem gente que puxa a favor de uma coisa, outros puxam a favor de outra. Eu comi papa a vida inteira quando neném e como de tudo hoje. Então, às vezes tem umas coisas que ficam inventando que eu não sei se tem realmente uma repercussão mais adiante, né? Eu costumo ainda orientar que a mãe faça tudo misturado no início, até para que essa criança comece a aprender a coordenação de como ingerir. Eles têm um reflexo de botar o alimento para fora, que a gente chama reflexo de extrusão. Então, às vezes, aquele monte de alimento separado, eu acho que atrapalha um pouco, mas esse é a
minha opinião. Tá? Com o passar dos dias ou das semanas, ou quem sabe um mês, a mãe já sabe que o bebê dela está bem adaptado àquela alimentação, então aí sim ela pode separar os alimentos para que a criança sinta o gosto de cada um, a sua textura, que ela comece a relacionar a cor com o sabor, né? Mas essa coisa de deixar a criança se alimentar sozinha também eu acho um pouquinho complicado. Não que a criança não possa participar da alimentação, pegando, até porque faz parte da coordenação motora, né? Movimentos de pinça, mas a mãe tem que auxiliar nessa alimentação. Então a gente começa ali por 6 meses e meio, com a introdução de um primeiro alimento que são as frutas, porque tem uma consistência diferente, tem um gostinho bom, então a criança vai aprendendo, né, a lidar com aquele sabor diferente do leite. Depois as comidinhas, né, uma vez por dia, almoço ou janta, depois a janta, se foi o almoço primeiro. Sempre deixar uma certa flexibilidade para a mãe. Então, na nossa cultura, a gente acaba almoçando ao meio-dia, mas às vezes não é a situação que a criança sente fome, né? Então tem que dar uma certa liberdade, quem sabe das 11 a 1h da tarde. Claro que a gente também não pode deixar com que a criança peça às 9 da manhã comida. Até porque tem uma coisa social, né? A mãe trabalha fora, como é que ela vai fazer essas coisas? Então a gente vai meio que organizando assim, mas com uma certa flexibilidade, porque a criança é um serzinho que, se ele está com fome, ele quer comer naquela hora, né? E aí vai indo, né, Douglas? Então, almoço, janta, e a gente vai aos poucos testando lentamente os alimentos, expondo. Às vezes, numa primeira exposição, a criança faz algum tipo de reação, ou vomita, ou tem uma diarreia, ou fica com alguma dor. Fica até difícil saber se foi aquele alimento, né? Então o que a gente diz? Houve uma suspeita, para uns 2, 3, 4 dias, tenta de novo. E uma coisa muito importante é que a mãe, mesmo, coitada das mães, né? Mas às vezes acontece isso, né? Mesmo que a mãe não goste de um alimento, não significa que ela não tem que expor a criança aquele alimento. Senão, às vezes, as mães têm uma alimentação muito restrita, não gosto disso, não gosto daquilo, então ela não compra para a criança. E a gente sabe o seguinte, que é muito importante. No primeiro ano de vida, a criança abre um leque, tudo ela aceita, tudo ela abre a boquinha e ela come. No segundo ano de vida, ela fecha esse leque. Então, se a criança só pode abrir o leque se a mãe der esse leque para ela, né? Ou seja, várias opções de alimentos. Digamos que a mamãe só dá maçã e banana. Nunca a criança testou outro alimento. No segundo ano, ela vai tender a restringir. Então, se ela só tinha banana e maçã na dieta dela, vai ficar só com a banana ou só com a maçã. Agora, se a criança tinha um leque de frutas, ela vai restringir, mas ela ainda vai conseguir ficar com uma certa variedade. Então é importante que no primeiro ano teste diferentes cores de feijão, diferentes legumes, diferentes verduras, diferentes misturas, né? Frutas diversas, porque no segundo ano é bem comum disso acontecer. Mas se é uma criança que foi exposta a uma variedade grande, no segundo ano a mãe ainda vai ter uma certa quantidade de opções. Depois volta ao normal, mas nesse segundo ano é bem comum isso de acontecer. É aquela experiência gastronômica onde vai ter a chance do bebê se alimentar de vários tipos de alimentos, e aí depois ele vai ficar mais seletivo. Mais seletivo. E é uma coisa até fisiológica, até porque nesse segundo ano eles já diminuem um pouco o ritmo de ganho de peso, de comprimento na cabeça. Então eles fazem uma certa seleção. Então isso tem que ter bastante cuidado, que é do primeiro ano de vida. E no segundo ano de vida a gente vai aproximando a alimentação o mais rápido possível, tipo dos 10 meses a 11, 12, depende de criança para criança. Sim, claro. Tem algumas que são mais maduras, com 10 meses já consegue mastigar, apesar de não ter dente, né? Então a família já consegue passar para a alimentação da própria família. Uns é com 11, uns é com 12 meses. Mas você sabe também assim, ó, quanto mais tempo a mãe levar para passar para a alimentação granular ou sólida, mais difícil vai ser. Então a mãe também não pode ficar alienada no sentido de vou manter uma sopinha toda triturada até um ano. Vai ser mais difícil depois, em função de disfagia sensorial, que é o quê? Aquela criança que qualquer grãozinho já nauseia e vomita. Então a mãe diz assim, por que antes ele comia tudo fininho, uma sopinha rala e aceitava bem? E agora eu dou um grãozinho e ele nauseia e vomita. Foi por isso. Introdução muito tardia da alimentação mais sólida. Então tu chegou na imagem dos meus, do primeiro pedaço de picanha. Vamos chegar aí? Vamos. A introdução então da carne. Pois é, na verdade assim, ó, antigamente a introdução, e hoje em dia ainda alguns pediatras fazem, né? Começa com a batata, depois a batata com a cenoura com a batata com a macia. Não precisa ser assim.
Hoje em dia, desde a primeira refeição, que a gente chama salgada, mas o que ela não tem é sal, Isso, né? A papa salgada, né? Totalmente errado, né? Então a papa de legumes, que a gente chama, né? Ela já tem todos os ingredientes, inclusive a carne. Às vezes acontece assim, ó, a mãe faz uma comidinha, como eu tinha comentado inicialmente, uma sopinha com tudo que tem de bom. Na hora de dar para a criança, ela tira tudo da batata e a cenoura. Quer dizer, a criança não come as coisas boas que tem ali. Então ela tem que colocar tudo que ela cozinhou para fazer a sopinha no prato da criança. Claro que é bom senso que algumas coisas que a gente não consegue amassar, que é o ideal, a gente tem que desfiar ou, quem sabe, triturar no liquidificador. Mas não significa, não estou falando que tu vai liquidificar toda a sopa. Por exemplo, como é que tu dá uma folha para a criança? Não tem como dar, a criança não vai comer a folha. Aí eu desfio, não tem como desfiar uma folha. Então tu pode triturar com um pouquinho do caldo da sopa. Ah, mas aí tu tira a fibra. É como eu disse, existe o ideal, existe o que é possível. Então se eu quero que uma criança coma as verduras que eu coloquei naquela sopinha, eu vou ter que triturar. E a carne, eu vou desfiar? Não consegui? Bom, então eu vou triturar também. Mas sempre tentando deixar o mais consistente possível e o mais granular possível. E hoje existem recursos também. Tem um instrumento que eu vi esses dias, uma criança colocando o pedaço de carne e aí é uma telinha, é um saquinho, né? E aí o bebê, ele fica chupando e daí não desfia, né? Ele pega o caldinho da carne. Pois é, esse caldinho é bom para nós, mas para a criança não é tão bom assim. Porque se a gente for pensar, é muito gostoso, né? Mas o que acontece? É que nem tu pegar uma picanha, que tu usou o exemplo, e só tomar aquela gordura ali, porque a gordura saturada. Mas é isso aí, exato. Então, antigamente, olha quantas coisas eu já falei, antigamente, né? Antigamente a gente usava, e eu me lembro dos meus sobrinhos, né, que usavam bife mal passado para chupar, né? Isso aí. O que a coitada da criança fazia? Chupava aquele bife, engolia toda aquela gordurama do bife, quando ela ia comer o bife, tirava e botava fora. Isso mesmo. Onde estava a proteína, né? Então, e por que faziam isso? Mas no intuito de estimular a coordenação motora. Então, da criança pegar os pedacinhos, fazer movimento de pinça, levar na boca, mas isso tu pode estimular com um pedaço de fruta. Não precisa com o bife. Então, o que a gente quer do bife ou da carne, mesmo até do churrasco, né? Que a criança coma a carne, né? Com o mínimo de gordura possível. Eu falei na gordura, que é fundamental, mas gorduras boas. Não é agora porque eu falei que tem que dar gordura para a criança por causa do cérebro que vai dar banha para a criança, né? Então são óleos, né? Isso, sim. Olha, uma sequência boa, né? Ali a amamentação, aí vem a papinha que nós falamos, né? Já vai introduzindo algo mais fibroso. Isso. E dali a pouquinho vai chegar numa idade que a criança já vai estar praticamente mastigando. Sim. Já chega a fase dos dentes e tudo, e já começa então a fase de mastigação. Isso. É bem importante nessa fase que a família faça as refeições com a criança, né? O ideal é que sempre a criança faça as refeições com a família. Novamente, existe o ideal, às vezes não dá, porque a família trabalha fora, é uma correria, bom, paciência. Mas se for possível, é bom que a criança se habitue a ver os pais comendo. E outra coisa, não adianta o pai e a mãe botar no prato da criança tudo que eu estou falando que ela tem que comer e eles não comerem. Porque a criança também compara, ela olha o prato do... Por que ela fala português? Porque os pais falam português. Por que ela vai falar chinês? Porque os pais falam chinês. Se os pais forem tranquilos, ela vai ser tranquila. Se os pais foram agitados, violentos, ela vai ser também. Se os pais não comerem, ela não vai comer. Entende? Então, há uma necessidade, se a gente quer uma alimentação adequada para a criança, que os pais também se modifiquem, né? E depois, quando começa a comida da família, é aí mais ainda que ela compara, né? Então, por que ele está comendo e eu não estou? Ela começa a selecionar também, né? Então, sempre que for possível comer com a família e comer as mesmas refeições, os mesmos alimentos. Então, ali por 10 meses, a criança já senta bem, já tem aquela cadeirinha, né? Ou mesmo que não tenha cadeirinha, que fique em algum lugar no colo de alguém, mas que ela possa participar da refeição. E aí é a comida da família. Claro que é bom senso, né? Os temperos que a gente autoriza, temperos naturais, nada essas coisas condimentadas, porque tem muito risco de alergia, eles têm muito sal, sódio, que a criança
por causa de uma imaturidade do rim, então a criança não consegue eliminar todo aquele sal que está dentro dos alimentos. Então imagina tu ainda adicionar sal. Então ele sempre pede, no primeiro ano de vida, temperos naturais, todos podem, claro, não pode pimenta, é óbvio, né? Não é natural, claro. Não. Até é bom senso nesse sentido, né? Claro. Mas essas ervas que dão um gostinho, cheiro, alho, cebola, tudo normal. E o sal, não colocar. Então a família vai temperar a comida da criança de uma forma separada. Ou, quem sabe ao contrário, vai temperar a comida dela, né, da família de uma forma separada, mas a qualidade ali, o arroz, o feijão vai ser o mesmo, né? Sim. Às vezes tem bebês, parece bebês obesos, assim, mais fortes, por causa da alimentação. Olha, eu brinco assim, ó, que às vezes as mães vão, e as avós geralmente acompanham e dizem assim, mas ele está tão magrinho, a criança está completamente dentro da normalidade, né? Então eu digo assim, olha, aquele bebê Johnson de antigamente, estão todos fazendo diálise, estão tudo hipertenso com problema cardíaco. Então hoje em dia a gente não quer mais aqueles bebê Johnson. A gente quer um nenê que tem uma nutrição que permita ele ganhar cérebro, perímetro cefálico e estatura. Peso sempre vai ser possível. Quantos de nós éramos magrinhos e agora estão tudo assim com os pesos, né? A gente já lutando, né? Então, a gente não quer mais nenê gordo. O nenê que é gordo no primeiro, segundo ano de vida, ele vai ter uma tendência muito grande a ser obeso mais adiante. Porque existem períodos da vida que as células de gordura se multiplicam, depois elas param. Elas se multiplicam de novo, e aí elas param. Então, quando tem esses períodos de multiplicação, é aí que a gente tem que segurar. Porque depois que elas se multiplicaram, se tu fizer uma dieta, elas murcham, mas elas estão ali. Aí qualquer alimentação um pouquinho mais fora, elas voltam a inchar. Então aquela pessoa que diz, eu como só 2 bolachas e engordo. Duvido que 2 bolachas engordem, esse pacote, quer dizer 2 pacotes de bolacha. Não, mas aí ela engorda realmente. E como é que faz? Só lipoaspirando, não tem outra maneira. Essa questão das multiplicações das células gordurosas é no início. Tem várias fases da vida, mas uma delas, a gente está priorizando esses primeiros 2 anos de vida, no primeiro e no segundo de vida. É o primeiro e segundo. É um período, tipo, segundo, a partir dos 6 meses, a gente tem que cuidar muito disso aí. Então, por isso que a alimentação tem que ser controlada, por isso que tem que levar no pediatra para ver todas as medidas, né? Às vezes as famílias não levam mais. Porque ele está bem. Sim, mas só o pediatra consegue saber se a proporção do peso está adequada para a sua estatura. Sim. Né? E se isso está demais, ele vai tentar corrigir. Se está de menos, ele vai tentar estimular. Então, essas coisas são muito importantes tu fazer quase que mensalmente, ou seja, nos primeiros 6 meses é mensalmente. Depois a gente pode espaçar a cada 2, quem sabe 3, se é uma família tranquila, que segue as orientações, uma criança que está dentro das curvas, senão ela tem que ser vista mensalmente para corrigir esses distúrbios, para mais ou para menos. Então, pessoal, olha só, que fantástica essa entrevista. Olha, eu sabia que ia aprender bastante, viu? Opa, que sabia bom, Uma pena que meus agora já estão tudo crescidos, né, tio? Senão voltaria para pegar e educar algumas coisas que tu me falou ali, agora não tem, né? Mas com a minha eu também não fiz tudo que devia. Porque na época também não sabia algumas coisas que são bem recentes, né? E todo final, assim, da entrevista, do programa, eu sempre peço que deixe uma mensagem para esse povo que está nos assistindo. Então, vou deixar para ti, dar uma mensagem para esse público fantástico aí que está nos assistindo. Eu acho assim, que esses primeiros 2 anos, como eu comentei, e já o período gestacional são muito importantes, né? Claro que, novamente, eu uso bastante essa expressão, existe o ideal, existe o que é possível, e o ideal, quem vai dizer? É o pediatra, ou se a mãe optou por seguir a parte alimentar com uma nutricionista, e dentro desse ideal a gente tenta ver o que é possível. Eu também não sou muito a favor de radicalismo, 800, né? Às vezes tu vai se aproximar mais do 8, às vezes mais do 800, né? Mas que seja uma coisa que não desvie muito disso, né? Então, que nem aqueles radicalismos, isso não pode, nunca vai comer, não existe. Ela não vai ser criada em Nárnia, como a gente diz, né? Sim. Ela vive num mundo normal, natural, com que tem as coisas erradas e certas. O que a gente tem que aprender é procurar sempre fazer o que é correto, o que é o certo, mas algum desvio vai ter. E às vezes é uma coisa que não tem como evitar. Claro, exato. Doutor Ivo, quero te agradecer de coração por ter vindo no Fala Doctor, expor todo esse conhecimento, e tem muito mais, muito mais mesmo, mas eu fico muito grato pela tua participação, a tua presença aqui comigo. Obrigado, Douglas. Obrigado pelo convite. Obrigado. Eu espero que tenha ajudado a esclarecer algumas dúvidas. Com certeza. E você que está aí, que tenha uma excelente noite e até a próxima.